Muito boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse nosso encontro virtual, onde expressamos sempre a nossa saudade dos encontros presenciais no salão do núcleo, mas enfatizando que mesmo nesse formato podemos nos conectar através do amor fraternal que nos une para que possamos juntos fazer um estudo relativo ao Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como sempre, iniciaremos com uma frase do nosso querido Chico Xavier, que é a seguinte: cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar ou uma abençoada luz que podes acender para o grande futuro. A palavra, através da leitura inicial, que nos apoia na harmonização e na sintonia necessária para o nosso encontro, é da obra Momentos de Ouro, com mensagens de espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier. A mensagem escolhida é de Emmanuel, chamada Paz e Segurança. Dentre as obras a que nos inclinemos, não nos esqueçamos de uma delas, ao alcance de todos, a serenar o ânimo daqueles que nos cercam. Tanto quanto possas, extingue as labaredas da hostilidade e da discórdia no silêncio da prece. E dissolve na fonte viva da compreensão o fel do azedume ou o ácido do pessimismo, que te alcancem por resíduos de contatos com as ocorrências infelizes. Neste mesmo instante de nosso entendimento, milhares de criaturas jazem à beira do colapso nervoso, aguardando uma frase de otimismo e de esperança da parte de alguém que lhes apoie o esforço de autossuperação e sobrevivência. Aproxima-te dos semelhantes a fim de auxiliá-los. Aqui temos corações quase sufocados de angústia ante a falta de seres queridos, contando com uma palavra de fé viva que lhes restaure a confiança no futuro. Ali, surpreendemos os quase desanimados à face das provas que lhes chameiam a existência, necessitando de um toque verbal de coragem, de modo a que o desalento não lhes transforme em moléstia destruidora. Além, surgem os quase suicidas, conturbados por tribulações que se afiguram superiores às próprias forças, na expectativa de uma conversação esclarecedora que lhes suprima o impulso da autodestruição. Mais adiante, aparecem os quase delinquentes, vítimas de ideias envenenadas por situações caluniosas, à espera de algum diálogo amigo capaz de induzi-los ao reequilíbrio e à serenidade. Mais adiante, vemos os quase obsessos, entre a insatisfação e a ansiedade, suspirando por algum apontamento reconfortante que os afaste da queda da insanidade. Compadeçamo-nos uns dos outros e pratiquemos a campanha do pensamento e da palavra que auxiliem a vida. A Terra já possui número suficiente de quantos se fazem geradores de inquietações e fabricantes de lágrimas. Sustentar a tranquilidade alheia é garantir a nossa própria segurança. Convençamos-nos de que a paz dos outros é o apoio da nossa própria paz. Bem, agora, já mais serenos, apaziguados intimamente, que possamos solicitar o apoio necessário para que, ao longo do estudo de hoje, possamos nos concentrar, ouvi-lo da melhor forma
para que ele intimamente nos traga os apontamentos necessários, o esclarecimento de que necessitamos e o suporte imprescindível para que lidemos melhor com as nossas dificuldades íntimas e praticamos o bem em nossas relações. Agradecemos sempre por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, o tema de hoje é uma bem-aventurança, daquelas que se encontram no Evangelho, na exemplificação da palavra do Mestre, no Sermão do Monte. Mas é especificamente uma que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz, os pacificadores. Mas o que vem a ser um pacificador? O que encontramos no dicionário nos diz que é aquele que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar. É o pacifista, é o pacificador do conflito. À primeira vista, parece que há a necessidade de haver um conflito ou a paz esteja perdida para que ocorra a efetiva ação de um pacificador. Mas será que é assim mesmo? Tem uma outra definição mais ampla de Russell Champlin, contendo aspectos mais voltados para o Evangelho. A definição dele é a seguinte: os pacificadores não são aqueles dotados de uma natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto, ou os que preferem a paz ao desacordo, nem os que trazem a paz na alma, nem os que amam a paz, mas sim aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia até entre os inimigos. Parece ficar mais claro que um pacificador é alguém que promove ativamente a paz. Não basta gostar dela. A paz é um troço legal. Eu acho que é o melhor para todos. Eu concordo com a paz. Isso não é o suficiente para ser um pacificador. Essa definição deixa uma abertura para a percepção de que a ação de um pacificador não esteja restrita à existência de um conflito. Será que as nossas ações não poderiam, de alguma forma, promover a paz preventivamente, evitando que conflitos se estabeleçam? Restringindo apenas por um instante a nossa observação para o lado prático da vida material. Pense nas relações internacionais entre as nações do nosso planeta. Nos aspectos diplomáticos, não acontecem diversas ações com o objetivo de promover a paz, evitando que conflitos armados se iniciem, guerras aconteçam? Não caberia o mesmo raciocínio em nossas relações sociais? Um outro exemplo, agora um pouco mais próximo de todos nós. Como tem sido a sua atitude junto aos seus vizinhos?
Você tem contribuído para a manutenção de um ambiente de paz entre todos? Mas qual seria esse possível conjunto de atitudes capazes de promover a paz? Há uma página de Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, que nos fala exatamente desse cultivo da paz no cotidiano. É a página da lição 19 desse livro, No Erguimento da Paz. Emmanuel nos fala que, efetivamente, nós precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. E aí ele traz, Emmanuel, algumas dicas em como se comportar dessa forma. Que comportamentos e atitudes podemos fazer para cultivar a paz aonde estivermos? Seja um daqueles que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Seja daqueles que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alagar-se às extensões das críticas destrutivas. Seja daqueles que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Você pode também ser daqueles que recolhem confidências aflitivas sem passá-las adiante. Que tal ser um dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas? É possível ser um dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Ou então, aqueles que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. E se por um acaso formos aqueles que, junto aos nossos companheiros, apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância? Ser daqueles que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Ser daqueles que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Que tal servir sem queixa? E sim, podemos ser daqueles que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Olha, assim, à primeira vista, parece-me que algumas dessas sugestões de comportamento são bem difíceis de colocar em prática. Será mesmo? Tente depois voltar à leitura dessa página ou ouvir essas frases novamente, tendo em sua mente a pessoa que você mais ama nesta vida. Talvez já não pareça fazer por ela o que está recomendado aqui ser tão difícil assim.
Eu nem digo todas, mas algumas. Você até vem a reconhecer que já faz. O nosso grande desafio é ampliar isto para todos os nossos companheiros de jornada terrena. Quem quer que seja, conhecido ou desconhecido, até conseguir fazê-lo por aqueles que nos desejam o mal. Mas essa questão de pacificador não estaria reservada para espíritos missionários? Certamente, há espíritos valorosos que encarnam com essa missão, de um impacto de maior amplitude para a humanidade. Serem referências para nós de que é possível promover a paz em torno de nós, enquanto aqui encarnados. Alguns exemplos: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, o Tenzin Gyatso, que é o 14º e atual Dalai Lama. São vários exemplos. Cada um de vocês, certamente, está se lembrando de outros. Propositalmente, eu trouxe aqui alguns não relacionados diretamente à doutrina espírita. Desses exemplos que eu trouxe, exceto Gandhi, os demais receberam até o Prêmio Nobel da Paz como reconhecimento por sua contribuição. Além destes que nos recordamos, ou se mencionados por alguém, saberemos de quem se trata, quantos será que vieram com essa missão, a realizaram com êxito, de forma sublime, e passaram por aqui, retornaram ao mundo espiritual, e foram lá recebidos por cânticos de angelitude, e permanecem incógnitos para todos nós. Aquele que, enquanto esteve por aqui, em todas as suas relações, com os que se encontrava, tinha sempre uma serenidade, uma calma, que apenas com a sua presença já tornava tudo mais tranquilo, que sua energia emanava uma paz contagiante. Seu olhar, seus gestos, sua fala, eram sempre a expressão do que cada um necessitava especificamente para aliviar suas aflições, tensões e angústias. Era assim com todos, naturalmente. Eles existem e são em um número bem maior do que provavelmente nós consideramos nesse momento. Nenhum de nós tem dúvida que não somos ainda espíritos em condições de assumir missões desse porte, ainda muito distantes dos pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Mas será que dentro de nossas ainda precárias condições não teríamos como contribuir num ambiente mais próximo, circunscrito? Vamos refletir, por exemplo, sobre o nosso ambiente doméstico. Você tem sido ali um pacificador ou um fomentador de conflitos? Um tirano doméstico, quem sabe? Não. Lá eu sou o explorado. E isso me revolta. Eu apenas reajo. Meus queridos, em todas as nossas relações, sejam as familiares, de amizade, profissionais, na sociedade em geral, haverá sempre um conjunto de direitos e deveres a serem respeitados. E sempre haverá uma forma que seja a mais pacificadora, que venha a diminuir a possibilidade de conflito e desgastes desnecessários. Nós precisamos nos esforçar para identificá-lo.
Qual é essa forma? Naquela situação específica, para pô-la em prática em todas as nossas relações. E é importante não confundir uma coisa. Sabe aquela postura? Eu não gosto de conflito, confusão, por isso eu não me envolvo. Este não é um pacificador. Lembre-se, promover a paz é uma ação. Estejamos muito atentos a qualquer sinalização do nosso comportamento nesse sentido. Porque por trás dessa postura do não envolvimento, pode haver ali pontos de egoísmo, de indiferença, de preguiça e até de falta de coragem. E é importante combatê-los firmemente quando eles surjam em nós. Você pode se envolver numa questão qualquer, sem discussão, sem brigas, com uma postura firme, contrária a qualquer manifestação de violência. Você consegue imaginar alguém realizando uma ação efetiva numa gestão de conflitos sem se envolver? Mas essa paz, ela não é um estado íntimo. Como é que eu vou fazer o outro ficar em paz? Realmente, independente do que eu faça, não dá para garantir que o irmão ou a irmã que se encontra em aflição ficará realmente em paz. Mas eu posso e devo fazer tudo que estiver ao meu alcance para auxiliá-lo nesse sentido. Mas como fazer isso? Na mesma obra, Ceifa de Luz, que nós já mencionamos no estudo de hoje, há uma outra mensagem de Emmanuel, que comenta especificamente esse versículo que é o objeto da nossa reflexão de hoje. É a mensagem de número 54, na cultura da paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos no cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-se através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. E jamais duvidar da vitória do bem. Vejam que interessante. Muitas das ações que Emmanuel recomenda para que cultivemos a paz, podemos fazer como pacificadores, ela não é diretamente na direção do outro. São pessoais, algumas íntimas. Até porque é necessário, a cada situação, nos adequarmos intimamente, a fim de que o nosso movimento seja de contribuição positiva para o outro. Percebam até que calar-se é uma das possíveis atitudes pacificadoras.
Muitas vezes, a melhor contribuição ativa que podemos dar para promover a paz é o silêncio. E quanto à não garantia de que o outro fique em paz com o que fizermos, Emmanuel sinaliza na mesma mensagem que, buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. E sobre a conquista dessa paz íntima, André Luiz, na obra Momentos de Ouro, a mesma da qual selecionamos a mensagem da leitura inicial, há uma outra mensagem, intitulada Anotações de Paz. Ninguém adquire paz sem aceitar a luta incessante pela segurança do bem. Felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Trabalho é capital que não se desvaloriza. Muito difícil parar a multidão quando não se aprende a ser útil na própria casa. Estudo é aquisição de responsabilidade. Quem não perdoa carrega peso desnecessário. Azedume é o caminho para a solidão. Observar tudo o que se vê, assinalar os erros e corrigi-los em cada um de nós por nossa própria conta. Admitir que é muito difícil lidar com os outros, mas cultivar a obrigação de auxiliar aos outros, quanto nos seja possível, sem nunca afastar-nos dos outros, e reconhecer que sem os outros, nenhum de nós seguirá para frente. Mas por que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus? O sentido aqui claramente não é o mesmo de que quando falamos do Pai Nosso, que é o Pai de todos nós, e que somos, portanto, todos filhos de Deus e irmãos. A referência do Evangelho aqui, quanto aos filhos de Deus, é que eles são os que cumprem a vontade do Pai e que serão reconhecidos por serem fiéis instrumentos. Os apontamentos das bem-aventuranças, do inesquecível Sermão do Monte, são cada uma delas, para todos nós, um convite para que as busquemos, desde já, adequando o nosso comportamento num esforço perseverante a de nos tornarmos verdadeiramente pacificadores, é uma delas. Agradeçamos sempre o imenso amparo que temos nessa longa caminhada ainda a percorrer. E também expressar a mesma gratidão por todos os espíritos que estiveram ao nosso lado, encarnados ou desencarnados, nos sustentando, nos orientando, para que conseguíssemos chegar até aqui, na condição que nos encontramos. Hoje já damos nossos passos na estrada correta. Já buscamos a prática da caridade, lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho,
nos esforçamos para que o Evangelho entre em nós, para a partir daí adequar-nos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, para que gradativamente venhamos a cumprir de forma mais efetiva a lei de Deus. Sempre que eu me deparo com esse tema relativo à paz, eu mentalmente recordo a melodia e a letra de uma música, que certamente eu não cantarei aqui, até para não perturbar o ambiente de paz que nos envolve. Paz pela Paz, de Nando Cordel, que um trechinho dela fala assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Meus queridos, está na hora da gente construir a paz. Será a nossa contribuição nesse momento de transição pelo qual passa o nosso planeta para um mundo de regeneração. Há uma parte que nos cabe. Tenham fé. Nós podemos e nós conseguiremos. Nós sempre terminamos os nossos estudos com uma prece. A prece final de hoje, permitam-me, que seja uma prece conhecida de todos e que inicia-se justamente com um pedido ao Pai para que nos conceda as oportunidades de sermos pacificadores, instrumentos da paz de Deus. E ainda nos dá o roteiro de como ser este instrumento. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Que possamos aproveitar as oportunidades junto aos nossos irmãos e irmãs, para que todos, juntos, venhamos a construir a paz que tanto almejamos. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento, que fortalece o nosso sentimento de fraternidade e que nos sustenta e apoia em nossa caminhada. Muita luz, muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, foi com muita alegria que compartilhei esse momento com vocês. Estejam todos bem e até o próximo encontro.